Você, produtor que está me ouvindo agora nesse momento, sabia que você pode ter uma grande poupança de fósforo aí na sua propriedade? Sabe por quê? Porque muitas vezes esse fósforo é colocado e ele não é aproveitado aí pela planta, pelo menos não na proporção que você imagina. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa questão e, mais do que isso, trazer alternativas para que você possa aproveitar esse solo depositado no seu solo é a Cristiane Paiva, ela é pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo. Cristiane, é isso? Temos um depósito, uma poupança de fósforo nos solos brasileiros? É isso mesmo, né? Exato. Os nossos solos, eles têm uma característica química e mineralógica, onde que as nossas argilas, né, e a constituição de óxidos de ferro e alumínio tendem a prender o fosfato que é jogado e lançado pela agricultura em forma de adubos, né? E esse fosfato, então, ele vai se acumulando durante o tempo, principalmente em alguns solos mais argilosos. Por exemplo, se o produtor joga aí 100 quilos de um superfosfato, desses 100 quilos, apenas 20 quilos é que vai para a planta, né? E essas moléculas que ficam no solo de fosfato, elas não conseguem ser aproveitadas para a planta porque elas precisam ser quebradas ou cicladas. Temos também uma grande quantidade de fósforo orgânico nas propriedades e que a gente precisa ciclar de forma eficiente. Então são várias técnicas de manejo, né, que a gente chama de manejo integrado de nutrientes, e dentre elas é usar os inoculantes, principalmente o inoculante que a Embrapa lançou recentemente, que é o Biomorfos, né, que contém 2 bactérias solubilizadoras de fosfato. Isso é consequência de uma pesquisa de muito tempo, tentando descobrir quais são essas bactérias mais eficientes, digamos, para quebrar essas moléculas. Isso mesmo, né? São bactérias que vieram aí de uma pesquisa de 18 anos, né? Iniciamos os trabalhos em 2002, onde coletamos diversas amostras de solo próximas da raiz de milho e soja em vários locais do país, áreas de lavoura, né, já tradicionais, e montamos uma coleção que a gente chama de micro-organismos potenciais de solubilização de fosfato. Desses 450 micro-organismos que tínhamos, mais ou menos, nós selecionamos essas 2. A partir de testes de bancada, né, que chamamos, que são os testes de eficiência dentro das propriedades in vitro, né, dessas bactérias. E aí, assim, nós fomos testar nas plantas, né, em caso de vegetação, depois no campo, até chegarmos aí a uma parceria também público-privada com a Simbiose Bioma, onde a gente conseguiu testar em vários locais no Brasil, em áreas comerciais, e ter uma formulação industrial, né? Então, hoje aí a gente tem para o produtor uma alternativa, uma nova ferramenta de manejo para o fósforo, né? Ele tem em mãos algo que ele pode aproveitar de maneira mais eficiente o seu adubo que custa caro. Isso implica em aumento de produtividade, né? Porque se você aumenta a absorção de fósforo, melhora a nutrição fosfatada, a gente vai ganhar em produtividade. Já já a gente fala disso, produtividade que é importante para o produtor. Mas eu queria entender o que esses agentes biológicos fazem, como é que eles atuam ali nesse solo que tem essa reserva. Exato. Então são bactérias promotoras de crescimento com foco em fósforo, certo? Então elas possuem mecanismos como a alta liberação de enzimas e ácidos orgânicos, polissacarídeos que atuam na região da raiz, aumentando a capacidade de solubilização do fósforo ali nessa região da raiz. Dessa forma, né, essas bactérias elas vão melhorar também e aumentar a área de absorção das raízes, né? Então elas estimulam as raízes a produzirem mais raízes finas e aí ela tem maior capacidade de alcançar esse fósforo que fica muito preso no solo. E essas substâncias também vão ativar aquele fósforo que estava, então, fixado nas partículas. Então você contribui com substâncias e bactérias benéficas que já existem na natureza, porque, por exemplo, numa mata, numa floresta, toda a ciclagem de fósforo é realizada pelos micro-organismos solubilizadores de fosfato, né? Então é algo que nós trouxemos de modelo como a natureza para o produtor como produto biológico, que é o inoculante Biomorfos. E que percentual que percentual eu consigo resgatar desse fósforo retido? Sim, depende aí da área do produtor, da lavoura, né, do sistema de cultivo, vai depender do tipo de solo, do manejo que ele implementa dentro da sua fazenda. Então a gente
não tem como afirmar corretamente, mas os nossos dados indicam que há uma maior absorção em cerca de 20% a mais do fósforo, né, quando nós aplicamos o inoculante. Então, existe um resgate aí a mais de fósforo, sim, quando temos as bactérias comparado com uma área que não foi tratada com inoculante, tá? Bom, daí você trouxe dois benefícios aqui para a gente principais. Redução de custo e a possibilidade de aumentar a produtividade. Vamos começar com redução de custo. Porque a partir do momento que eu tenho mais fósforo disponibilizado, eu posso fazer uma manutenção menor. Como é que funciona isso na prática? Isso, exatamente. À medida que você consegue manejar de forma mais eficiente esse elemento, né, dentro da propriedade, dentro da lavoura, com certeza, né, melhorando todo o manejo como um todo, a análise de solo, rotação de cultura e usando o inoculante, você vai ter um aproveitamento mais eficiente do fósforo e uma redução de custo, porque no futuro, né, você vai precisar de menos fertilizante ou até mesmo ganhando em produtividade, né, você tem aí um incremento a mais daquilo que você precisa alcançar reduzindo custos, né, que é o desejável, porque você vai ter um aumento da rentabilidade na produtividade. Tá? Quando você fala desse aumento de rentabilidade é por conta da expansão da raiz, a raiz se alimentando melhor ali e gerando nutrientes para a planta crescer melhor, mais saudável. Exato, isso mesmo. Né? Os micro-organismos eles atuam como parceiros da planta, então eles trazem enormes benefícios. Como você falou, aumenta crescimento, proteção. Quando a planta ela entra em estresse, são eles que socorrem a planta na produção de substâncias desejáveis e benéficas. Então, de uma certa forma, a gente está adicionando no solo micro-organismos benéficos, né, que são parceiros da planta. E isso faz com que a planta esteja bem nutrida, saudável, ela tenha maior alcance aí, patamares mais elevados de produtividade. Tá? A gente entendeu como é que funciona, mas como é que se aplica? A gente está trabalhando com agentes vivos ali. Em que momento deve ser aplicado, quais os cuidados precisa ter, enfim, qual é o caminho das pedras? Excelente pergunta, né? Por se tratar de um produto biológico, como você disse, com células vivas, o produtor deve aplicar, ele é um inoculante líquido, né, no plantio. Na hora que ele for plantar, ele aplica na semente, mistura na semente de forma com a dose recomendada para, né, a cultura e a área, e aí ele vai plantar, né, em sequência, na sombra, evitar altas temperaturas, evitar ficar no sol por muito tempo, por se tratar de organismos vivos, né? Mas é muito prático, o produtor já tem costume com os inoculantes para nitrogênio e agora é só colocar esse aí para fósforo, não tem muito segredo. E o custo-benefício disso? Então, olha, a gente tem visto, né, no Brasil que o Biomafós ele tem alcançado aí médias, né, em milho, por exemplo, de aumento de 11 a 13 sacas a mais para o produtor. E ele vai custar menos aí, né, de 2 sacas de milho. No caso da soja, a gente tem uma média no país de 5 sacas e meias a mais quando o produtor usa o Biomafós. Ele vai custar nem uma saca de soja, então ele ganha aí 4 sacas. Então é uma tecnologia que o produtor só tem a ganhar, né? O custo dela, em termos de ganhos, né, como você disse, custo-benefício é alto. E é uma alternativa importante, principalmente para esse momento delicado que a gente está vivendo aí, de aumento no custo dos fertilizantes, enfim, dificuldades aí para se comprar fertilizante, não? Exatamente, por isso a Embrapa ela vem trabalhando nessa pesquisa há anos, porque isso já era previsto, né? Nós temos uma alta dependência externa de fertilizantes. No caso do fósforo, a gente importa 70% do fósforo que é consumido. E agora, em virtude dessa guerra aí na Rússia, e se tivermos também algum conflito em Marrocos, por exemplo, ou seja, essas minas de fosfato, elas estão em áreas de conflito. E, além disso, a gente fica dependente da balança comercial do dólar, né, e vulnerável. Então, a tendência é que o produtor tenha sempre custos elevados com relação aos fertilizantes e principalmente os fosfatados, né? Então, nesse caso, né, a gente tem uma alternativa, tendo um produto biológico que pode ser usado junto com o fertilizante, nós só temos a ganhar aí diante dessa crise que estamos enfrentando, né? Muito bem, tá então mais uma dica para você, produtor, dica que vem aqui da Famato Embrapa Show, tecnologias que podem ser utilizadas para reduzir custo, para ampliar produtividade no campo, e a utilização dos biológicos vem chegando para ficar mesmo na agricultura brasileira, não resta dúvida. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Se inscreva em nossas mídias sociais.
No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.